Meus irmãos, seja bendito o nosso Senhor, nosso Criador, nosso Salvador e Redentor, que nos deu vida e nos dá nessa manhã o privilégio de juntos virmos adorá-lo, exaltá-lo com hinos, com cânticos, com a leitura da sua palavra, apresentando a ele as nossas orações e sendo ensinados, instruídos pela palavra do Senhor. Nós vamos orar ao Senhor e eu vou fazer 2 pedidos especiais de oração aos irmãos em favor de 2 pais. Do pai do nosso irmão Ricardo, seu José, está internado na UTI. Vamos orar por ele. E também em favor do meu pai, que essa noite passada teve o que está sendo suspeitado de ser um princípio de um AVC. Orem por ele, que Deus conduza os meus irmãos que estão com ele e também o tratamento dele. Vamos orar ao Senhor também, suplicando em favor da pregação da palavra nesse dia. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por mais um domingo. O Senhor tem sido tão misericordioso e bom conosco. Cada dia tens nos dado dos teus benefícios, da tua graça, do teu amor misericordioso, que nos alcançou, nos chamou das trevas, do pecado, para a maravilhosa luz do Evangelho. Temos esse privilégio glorioso, maravilhoso, de servir ao Senhor, de cantar louvores ao Senhor, de ouvir, ó Deus, a Tua palavra, podendo entendê-la, iluminados pelo Teu Santo Espírito. Suplicamos, ó Senhor, que o Senhor abençoe a Tua igreja reunida em todos os lugares desse mundo, lugares pequenos e grandes, conhecidos ou desconhecidos. Abençoa o Teu povo reunido. Seja o Senhor gracioso para com os pregadores fiéis, pregam, ó Deus, com temor e tremor, para a glória do Senhor, com fidelidade à Tua palavra. Traze a nós, Tua igreja, Teus filhos, Teus servos, reavivamento, encorajamento, consolo, exortações que façam-nos ver os nossos pecados e assim, ó Deus, nos quedar diante do Senhor, suplicando por misericórdia. Também te rogamos que o Senhor seja gracioso para com os incrédulos, os que não têm temor do Senhor ainda, que não conhecem o Senhor e ouvem a Tua palavra, tenham a oportunidade de ouvir a Tua palavra nesse dia. Abençoa, ó Senhor, dando-lhes arrependimento, se assim for a Tua vontade. Suplicamos ao Senhor em favor dos nossos irmãos enfermos, irmãos que não podem vir ao culto público porque estão cuidando dos seus enfermos ou estão enfermos. Oramos em favor dos idosos da nossa igreja, irmãos que não têm condições de vir ao culto, que nos assistem no canal do YouTube, que o Senhor abençoe. Sejam eles, ó Senhor, edificados, ainda que de longe. Rogamos especialmente pelo seu José, o pai do nosso irmão Ricardo, que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, dele, restaurando-lhe a saúde, se for a vontade do Senhor. Esse é o nosso desejo, é o que rogamos a Ti, mas sabemos, ó Deus, que Tu és soberano, providente, bom, justo em tudo que fazes, estás conduzindo todas as coisas de modo bom, justo. Rogamos pelos nossos enfermos, sabendo dessas coisas, suplicamos pelo seu José, também pelo seu Vidal, meu Pai, que o Senhor tenha misericórdia dele, em restaurar sua saúde, em conduzir, ó Deus, seu coração. Dá a esses homens tranquilidade no Senhor, a certeza, ó Deus, do Teu amor, da Tua bondade, da Tua graça, da Tua misericórdia em favor de pecadores. Nós te suplicamos essas bênçãos, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós vamos
ouvir a pregação da palavra. Eu convido os irmãos a atentarem para o texto da carta aos Hebreus, capítulo 7, versículos 20 a 28. Hebreus, capítulo 7, versículos 20 a 28, que é o texto do sermão dessa manhã. O assunto ainda é o sacerdócio de Cristo, um sacerdócio perfeito, completo, sacerdócio eterno. Hebreus, capítulo 7, Hebreus 7, versículos 20 a 28. Hebreus 7. Tenho a impressão de ter falado Hebreus 8. A gente vai ficando velho, e aí... Mas é Hebreus 7, versículos 20 a 28. Os irmãos que podem se colocar em pé, eu peço que assim o façam, meus irmãos. Eu farei a leitura, os irmãos acompanhem o texto. Hebreus 7, 20 a 28. O texto diz assim: E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, como disse, o assunto do capítulo 7 é o sacerdócio de Cristo, um sacerdócio superior ao sacerdócio levítico, um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. O autor aos Hebreus vem como que expondo Salmo 110, versículo 4, demonstrando assim a superioridade do sacerdócio de Cristo. Por que esse assunto é importante? Porque todos nós, todo pecador, necessita de um sacerdote que lhe seja um mediador e possa oferecer a Deus em seu favor sacrifício para o perdão de seus pecados. O homem tem estabelecido e criado sacerdotes falsos, mas só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso grande Redentor. Ele pode compadecer-se das nossas fraquezas, fazer propiciação em nosso favor, pode prover pleno perdão. No tempo do Antigo Testamento, Deus constituiu um sacerdócio baseado na tribo de Levi, na genealogia de Levi, nos filhos de Levi.
Contudo, como temos aprendido em Hebreus 7, o sacerdócio levítico, com todas as suas leis cerimoniais e a sua tradição milenar, não podia, irmãos, levar o homem ao pleno perdão dos seus pecados, à perfeita reconciliação com Deus e ao gozo da vida eterna. Por isso, Deus providenciou um sacerdócio superior ao sacerdócio levítico. Deus providenciou o sacerdócio do seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo. Mas quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele não nasceu da tribo dos sacerdotes da nação de Israel, que é a tribo de Levi, a tribo de Arão. Cristo nasceu da tribo de Judá, que é a tribo de Davi, a tribo do rei. Como então ele poderia exercer o ofício de sacerdote? Para os hebreus, talvez não seja tão difícil para você, mas para os hebreus que sempre viram o sacerdócio levítico como ordenado por Deus, e de fato era, como sacerdócio ideal, isso era para eles um problema. Por essa razão e por outras razões, alguns cristãos hebreus, irmãos nossos do século I, estavam considerando deixar a Cristo e voltar ao judaísmo, considerando voltar ao sacerdócio levítico. E por isso o autor aos Hebreus precisou, com muita misericórdia, amor, paciência, como um bom pastor, como um bom professor, repetindo, reafirmando as lições que vem ensinando, o autor aos Hebreus precisou argumentar pelas Escrituras que Jesus Cristo é um sacerdote anterior ao sacerdócio levítico, superior ao sacerdócio levítico. Ele é um sacerdote constituído sob juramento divino, sob juramento de Deus, e um sacerdote especial, diferente da ordem de Melquisedeque. Mas onde a Bíblia diz isso? Os cristãos hebreus, como nós, quando ouvimos uma afirmação, nós ouvimos a pregação sempre nos perguntando, onde a Bíblia diz isso? Os cristãos hebreus também indagavam do mesmo modo. Onde a Bíblia diz isso? O autor aos Hebreus, então, repete várias vezes. A Bíblia diz isso no Salmo 110, salmo que o nosso irmão presbítero Raimundo leu. Esse salmo é um salmo messiânico, fala de Cristo, do reinado de Cristo e do sacerdócio de Cristo. Ali o autor aos Hebreus, o salmista, melhor dizendo, que é citado pelo autor aos Hebreus, diz no versículo 4, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor jurou a respeito do seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo. E ele nunca jamais se arrependerá. E ele jurou dizendo, tu és sacerdote para sempre, em favor do teu povo. Tendo por base essa afirmação das Escrituras, o autor aos Hebreus, então, desenvolve basicamente 3 pontos no capítulo 7, 3 assuntos. Primeiro, o sacerdócio de Cristo é superior, sim, ao sacerdócio levítico, versículos 1 a 10. Segundo, o sacerdócio de Cristo é mais eficaz, sim, do que o sacerdócio levítico, versículos 11 a 19. Terceiro, que veremos hoje, o sacerdócio de Cristo é perfeito, é completo, é eterno, versículos 20 a 28. Vamos só lembrar rapidamente, meus irmãos, que nós vimos nos versículos 1 a 10, a figura um tanto misteriosa de um rei sacerdote do mundo antigo, da cidade de Salém, chamado Melquisedeque. Esse rei viveu no tempo de Abraão. Abraão reconheceu esse sacerdote, Melquisedeque, como um sacerdote do Deus Altíssimo. Foi um sacerdote que representou Deus para o seu povo para Deus. Um sacerdote, um rei que reinou com justiça e que estabeleceu a paz no seu reino. Ele era um tipo de Cristo, uma figura de Cristo. Ele apontava para um sacerdote muito maior do que ele, que seria também um rei justo que traria paz para o seu povo, um reino de paz. Vimos isso nos versículos 1 a 10.
Domingo passado nós vimos os versículos 11 a 19, onde o autor argumenta sobre a eficácia do sacerdócio de Cristo. Nós vimos que o sacerdócio levítico era imperfeito, era provisório, não podia atender plenamente à necessidade de perdão, de reconciliação com Deus. Nós vimos que houve necessidade de mudança, exatamente por ser imperfeito, houve necessidade de mudança do sacerdócio levítico para o de Cristo. Nós vimos que essa mudança foi realizada por Deus em Cristo, que é um sacerdote definitivo. Hoje nós vamos considerar os versículos 20 a 28, onde o autor aos Hebreus diz: o sacerdócio de Cristo é completo, é perfeito, é eterno. O sacerdócio de Cristo é o único que pode prover perfeita salvação, plena salvação para o homem pecador, pleno perdão, plena reconciliação e vida eterna. Isso está demonstrado nos argumentos do autor da nossa carta. Primeiro, nos versículos 20 e 22, 20, 21, 22, quando ele diz: o sacerdócio de Cristo é garantido pelo juramento do Pai, por juramento divino. Segundo os versículos 23 a 25, o sacerdócio de Cristo é imutável e eterno. E o texto termina com um resumo, uma conclusão, nos versículos 26 a 28, falando da nossa necessidade do sacerdócio perfeito de Cristo. Meus irmãos, por que o sacerdócio de Cristo é perfeito? E por que necessitamos dele? Vamos olhar o texto, considerando, em primeiro lugar, que o sacerdócio de Cristo é garantido pelo juramento divino. Olhem novamente os versículos 20 a 22. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Irmãos, a primeira questão levantada aqui é como Cristo se tornou um sacerdote do seu povo, no versículo 20. E a resposta, como sempre, está na própria Bíblia. Como tenho dito, o autor aos Hebreus está como que expondo o Salmo 110, versículo 4, e ele responde essa pergunta exatamente com base no Salmo 110, versículo 4. Cristo se tornou sacerdote pelo juramento do seu Pai. Isso é, Deus o Pai fez um juramento solene quando nomeou Jesus Cristo como o sumo sacerdote do seu povo. É isso que diz o Salmo 110. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Os sacerdotes da tribo de Levi, os sacerdotes araônicos, foram estabelecidos por uma lei divina, pelo mandado de Deus. Mas o sacerdócio de Cristo foi estabelecido pelo juramento de Deus. Tem aí alguma diferença entre lei e juramento? Uma lei pode caducar. Uma lei pode perder o seu significado. Uma lei pode ser alterada, pode ser anulada. Se já não for mais necessária, a lei pode deixar de existir, deixar de ter sentido. Imaginem os irmãos, uma lei que tenha sido estabelecida para cuidar dos interesses da família real no Brasil, no tempo do Brasil Império, e que ainda esteja hoje em vigor. Ela não tem mais sentido, a família imperial não está mais aqui, não tem mais sentido. Deve-se revogar uma lei desse tipo, deve-se anular uma lei desse tipo. Não faz mais sentido mantê-la. Agora, o juramento é um compromisso de aliança. O juramento é feito para durar, para sempre. O juramento de Deus, sobretudo. Mais do que nós, os hebreus tinham esses conceitos de lei e juramento bem estabelecidos na cabeça deles, na mente deles. Eles sabiam muito bem
E aqui, então, o autor aos Hebreus argumenta dizendo que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico, porquanto é garantido pelo juramento de Deus. A lei que sustentava, que regia o sacerdócio levítico, caducou quando Jesus Cristo veio. Quando Jesus Cristo se encarnou, ele cumpriu a lei, ele a cumpriu totalmente. O sacerdote definitivo é ele. Mas nós poderíamos pensar, a Bíblia também não diz que o sacerdócio levítico estava em Arão e seus filhos perpetuamente. Êxodo capítulo 29, versículo 9. Diz isso. E, de fato, o sacerdócio em si, não Arão e seus filhos, mas o sacerdócio em si permanece, tem valor eterno. Porém, Arão e seus filhos e a ministração do sacerdócio por meio deles era provisório. Arão e seus filhos eram meios, eles não eram fim. O fim é Cristo, porque o fim da lei é Cristo. Arão e seus filhos cessaram. O autor aos Hebreus tem se esforçado para ensinar aqui em Hebreus 7 que o sacerdócio tem a sua plenitude, a sua perfeição, a sua imutabilidade em Cristo, o Filho dele, o Filho de Deus. Em Arão nós tínhamos uma provisão para um tempo, mas em Cristo nós temos provisão sacerdotal eterna. E isso, esse sacerdócio de Cristo, esse sacerdócio eterno, é garantido pelo juramento de Deus, conforme registrado na Bíblia, no Salmo 110, versículo 4. Os sacerdotes levíticos entravam no sacerdócio por força da lei. Quem estava na vez de ser, por exemplo, sumo sacerdote, conforme a lei, quisesse ou não, tinha que assumir o sacerdócio, era a lei. Daí o texto dizer, aqueles, isso é, os sacerdotes levitas, sem juramento são feitos sacerdotes. Mas não foi assim com Jesus Cristo. Por isso que o texto diz, este, isso é, Jesus Cristo, foi estabelecido sacerdote com juramento. E é importante darmos atenção aqui a quem fez o juramento. Aquele trocadilho, né, que eu contei para os irmãos que o papai conhecia da feira. O vale vale quando o dono do vale vale. Se o dono do vale não vale, o vale também não vale. É bom prestar atenção em quem é o dono do vale. Quem fez o juramento? Versículo 21. Jesus foi estabelecido sacerdote com o juramento de Deus o Pai. Pelo juramento de Deus o Pai. O sacerdócio de Cristo está firmado, meus irmãos, na pessoa e no caráter de Deus, o Pai. O autor aos Hebreus já teve a oportunidade de nos falar da imutabilidade de Deus, a imutabilidade do propósito de Deus, no versículo 17 do capítulo 6. Deus, quando quis mostrar mais firmemente os herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento. Deus é imutável. Ele não muda, o seu caráter é imutável, o seu ser é imutável, os seus planos são imutáveis. Deus, por assim dizer, não aumenta, não diminui, não regride, não progride. Deus é o que é. Ele é pleno, completo, eternamente. O salmista diz, no Salmo 102, versículos 25 a 27, em tempos remotos, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste. Como roupa os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Deus é imutável. Esse texto do Salmo 102, que, aliás, foi citado já aqui na Carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículos 10 a 12, o Salmo 102. Esse texto afirma que Deus é eternamente imutável em seu ser. Sendo imutável em seu ser,
Deus também é imutável em seus decretos, no seu plano eterno. Deus é imutável em seus juramentos. Deus é imutável em sua misericórdia. Amém. Bendito seja Deus. Deus é imutável, meus irmãos, em suas promessas. Ouçam os irmãos o que o Senhor mesmo disse aos hebreus na época do profeta Malaquias. Malaquias 3, 6 a 7. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Esse Deus imutável em seu ser, em seus atributos, em seus planos, em suas promessas, é quem fez o juramento de que Cristo seria o nosso sacerdote, o sacerdote do seu povo. O Senhor jurou e não se arrependerá. O Senhor jurou e nunca jamais se arrependerá. Os irmãos poderiam perguntar, então, porque temos nas Escrituras algumas passagens que falam de arrependimento em Deus. No Antigo Testamento, tem ao menos 3 passagens que falam de arrependimento de Deus. Gênesis 6, 6 a 7, Êxodo 32, 14, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11. Gênesis 6, 6 a 7, Deus diz que se arrependeu de haver feito o homem. Gênesis 32, 14, Deus diz que se arrependeu do mal que disse que faria a seu povo. 1 Samuel 15, 11, Deus diz que se arrependeu de ter estabelecido Saul como rei. Em nossas Bíblias, as palavras arrependimento, arrepender-se, são traduzidas no Antigo Testamento de 2 palavras hebraicas, meus irmãos. O falar essas palavras não é tão fácil, então mais ou menos assim. Na'an ou Na'an e Shub, as 2 palavras em hebraico, que são traduzidas por arrepender-se, por arrependimento. A palavra mais usada para falar do arrependimento do homem é a segunda, Shub. Significa retornar. Significa girar para o lado oposto. Significa voltar. Portanto, significa completa mudança. Significa um giro de 180 graus. Mas a palavra comumente usada para falar de arrependimento em Deus é Na'an. Significa algo como parar, nós já fizemos isso, parar e respirar profundamente diante de uma situação. Quando, por exemplo, se está desanimado com alguma coisa. Quando, por exemplo, se está entristecido com alguma coisa. Quando, por exemplo, se está decepcionado com alguma coisa ou com alguém. Deus não muda, Deus é imutável. Ele não se arrepende como acontece conosco, com o homem. Nós erramos, então nós precisamos de arrependimento. Deus não erra. É bem conhecido o texto de Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não cumprirá. Deus não muda, mas por minha causa, por sua causa, por causa das nossas atitudes, das nossas ações ou decisões erradas, por causa dos nossos pecados, nós podemos levar Deus à profunda tristeza, não a arrependimento do tipo do arrependimento humano, do homem. Então, quando a Bíblia fala de arrependimento em Deus, ela está simplesmente falando de que Deus mudou sua maneira de lidar com determinadas situações que lhe trouxeram pesar, tristeza, dor profunda. Deus é imutável e esse atributo de Deus garante que ele cumpre as suas promessas. Ele cumpre os seus juramentos. Isso é um consolo, meus irmãos, para todo crente. A certeza da salvação alegra o coração do crente o saber que Deus não muda e ele cumpre aquilo que prometeu.
senão nós seríamos consumidos. Deus não muda, Ele é misericordioso e continuará sendo justo, continuará sendo justo. Então o texto diz que Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Por causa do juramento de Deus, Jesus é agora o fiador de uma aliança superior, por causa do juramento de Deus e da imutabilidade do propósito de Deus. Porque Deus jurou, e porque Deus não muda, Jesus é o nosso sumo sacerdote, o fiador da aliança. Nós temos, meus irmãos, nessa parte do texto, dois conceitos muito importantes, o fiador e a aliança. Primeiro, o fiador. Os capítulos 8 e 9 de Hebreus vão tratar da aliança. Mas aqui no capítulo 7, o autor aos Hebreus já introduz as ideias de fiador e aliança. O que é o fiador? A palavra significa um garantidor. Essa palavra era usada em documentos legais antigamente, até mesmo antes do autor da carta aos Hebreus, para falar de contratos. Fazia referência a uma pessoa em contratos, a uma pessoa que garantia o cumprimento do contrato. E, portanto, fiador é um tipo de mediador entre duas partes contratantes que fazem uma aliança. Por sua firmeza, pela firmeza do seu caráter, em razão da sua riqueza, o fiador assegurava que o contrato seria cumprido realmente. Se uma das partes falhasse, o fiador cobria a dívida. Com sua firmeza, ou com seu caráter, ou com seus recursos, o fiador cobria a dívida. Ele cobria a falha do devedor. Ele garantia o cumprimento do contrato. Nós também usamos essa figura do fiador em alguns contratos, irmãos, sabem disso. Nós ainda usamos essa figura em contratos. Jesus Cristo é o fiador da aliança, da promessa de salvação nele mesmo. É ele que garante com seu caráter, com sua justiça, com sua vida justa, seu sacrifício perfeito, o cumprimento da promessa da salvação. É ele que cobre a nossa falha. Não há falha do lado de Deus na aliança, mas há do nosso lado, nós somos pecadores. Porém, por causa do juramento de Deus, o próprio Filho de Deus é a garantia que cobre os nossos pecados pelo derramado do seu sangue na cruz do Calvário. Por isso que ele é o nosso fiador, o nosso mediador. No capítulo 12, versículo 24, o autor aos Hebreus dirá: Jesus é o mediador da nova aliança no seu sangue. E então temos o conceito também de aliança. O que é uma aliança? Aliança é um compromisso. É um contrato entre partes. Deus fez uma aliança com o seu povo. Nós somos aliancistas. Deus fez uma aliança com o seu povo. E o ponto mais saliente no Antigo Testamento da revelação da aliança é Abraão e a nação, junto com a nação de Israel. Na aliança, Deus, por seu lado, se compromete em ser o nosso Deus, o Deus do seu povo. E o povo se compromete em ser povo para Deus, o povo de Deus. Por essa razão, várias vezes nós lemos, observem quando os irmãos estiverem lendo a Bíblia, aqui e acolá, de uma maneira ou outra, a Bíblia sempre diz, Deus sempre diz: eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Essa é a promessa da aliança. Numa aliança entre partes, as duas partes se comprometem em cumprir integralmente o seu compromisso. Nós, porém, meus irmãos, não tínhamos condições, não temos condições em cumprir a nossa parte na aliança. Porque isso demanda obediência perfeita à lei de Deus e um sacrifício expiatório. Deus, então, sendo misericordioso, rico em misericórdia, por causa do seu grande amor para conosco, proveu para nós um fiador, um mediador. Por isso, muitos dizem, com razão, que a aliança que Deus estabeleceu conosco é unilateral, porque Ele faz a promessa de ser o nosso Deus e é Ele que garante o cumprimento
dessa promessa, porque nós não tínhamos condições de fazê-lo. Deus, então, providenciou em Cristo o nosso fiador, nosso mediador. E Cristo cumpre por nós a parte da aliança que era a nossa responsabilidade em sua obediência perfeita, em sua vida perfeita, e oferece-se como um sacrifício sacerdotal, expiador, que perdoa pecados, que cobre pecados em nosso lugar. O autor aos Hebreus, então, dirá no capítulo 8, adiante, versículo 6, agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Agora, meus irmãos, crendo no nosso sumo sacerdote, fiador, mediador, nós temos salvação, a certeza de estar cobertos nessa aliança. O sacerdócio de Cristo, o seu sangue derramado, garante para nós o cumprimento da promessa. Por isso também o escritor aos Hebreus dirá no capítulo 9, versículos 14 e 15, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivos. Ao Deus vivo, melhor dizendo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. E assim, meus irmãos, o sacerdócio de Cristo é perfeito. Ele é completo, ele tem a garantia do juramento de Deus. A garantia de que o seu sacerdócio se cumpre, como de fato se cumpre na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Não falhará. Mas, em segundo lugar, o autor aos Hebreus, argumentando em favor da perfeição do sacerdócio de Cristo, afirma que o sacerdócio de Cristo é imutável e eterno. Vamos olhar agora os versículos 23 a 25. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. A imutabilidade do sacerdócio de Cristo e a sua continuação, como fiz referência, já foi salientada pelo autor no capítulo 6, versículo 7. Contudo, nos versículos que lemos agora, ele coloca esse fato em contraste com o sacerdócio levítico, porque ele precisava dizer aos seus irmãos hebreus que Cristo é superior. E então ele argumenta dizendo que o sacerdócio de Arão lidava com o problema da realidade da morte. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em número maior porque são impedidos pela morte de continuar. Meus irmãos, os nossos pecados, tristemente, têm um alcance eterno. Não sei se você já parou para pensar nisso, quando peca contra Deus. Os nossos pecados têm um alcance eterno. Por que razão? Porque são contra um Deus eterno. São contra Deus, em primeiro lugar, que é Deus eterno. Por isso nós temos necessidade de um sacerdote eterno. Nós temos necessidade de um sacrifício eterno. Nós temos necessidade de um lavar de pecados que seja eterno. Para que o pecador tenha perdão eterno, ele precisa de um sacerdócio capaz de oferecer um sacrifício de valor eterno. E o sacerdócio levítico, como já sabemos, não poderia fazer isso. Primeiro porque ele mesmo, o sacerdote, era um pecador. Versículo 27, fazendo referência ao dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele precisava fazer sacrifício, primeiro por ele, para depois oferecer sacrifício pelo povo. Por que primeiro por ele? Porque ele era um sacerdote pecador.
Cristo, porém, não é um sacerdote pecador, ele não tem pecado. Mas o sacerdócio levítico não poderia nos cobrir eternamente, perdoando os nossos pecados, porque lidava com a limitação da morte. Por isso que havia uma sucessão de sacerdotes levíticos. A morte punha fim ao sacerdote levítico. Como então ele poderia vencer a morte? E esse é o problema do pecado. Quando Deus fala com Adão e Eva a respeito do pecado, ele diz: se vocês pecarem, certamente morrerão. É a primeira consequência do pecado. Morte física, separação do corpo e alma. Morte espiritual, separação de Deus. Morte eterna, separação para sempre, eternamente de Deus. Nós precisamos de um sacerdote eterno. O sacerdote levítico não poderia oferecer sacrifício de valor eterno. Então, o texto diz que o problema da morte no ofício sacerdotal foi resolvido por Cristo, no versículo 24. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. No contraste aqui entre Cristo e Arão, nós temos perfeição, eternidade em Cristo. Cristo, como homem, venceu a morte. Ele morreu, mas ele ressuscitou, ele venceu a morte. Cristo continua para sempre. Portanto, o seu sacerdócio continua, é imutável, é insubstituível, é permanente, é eterno. O sacerdócio de Cristo não tem fim. Isso resolve de uma vez por todas. Às vezes a gente tem que lidar com alguns problemas que perduram. É bom quando resolver o problema. Em Cristo, o problema do pecado é resolvido definitivamente, meus irmãos. Nós ainda pecamos, porque nós somos teimosos. Temos uma natureza pecadora e essa natureza é teimosa, quer pecar ainda contra Deus. É o pior que fazemos, meus irmãos. O pior não é adoecer, o pior não é ter problemas financeiros, o pior não é ter decepções. O pior é que nós pecamos. Essa é a pior coisa que há em nós, o pecado, desobediência a Deus, a nossa teimosia em pecar, mesmo sabendo que Deus, na sua graça, providenciou a morte do seu Filho Jesus Cristo. Mas Cristo, na sua morte, no seu ofício, no desempenhar o seu ofício sacerdotal, resolveu definitivamente o problema do pecado. Nele nós temos perdão eterno, reconciliação eterna. Jesus Cristo, portanto, atende plena e perfeitamente o propósito do ofício sacerdotal. O ofício levítico não poderia. Olha o versículo 25. Por isso também Cristo pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Por isso, por quê? Porque Cristo é eterno, é imutável, ele pode salvar completamente, plenamente, para sempre, os que por ele se chegam a Deus. Não há um outro meio de termos perdão, reconciliação e vida eterna, senão esse fiador, esse mediador, o Filho de Deus, Filho de Davi, o nosso Senhor Jesus Cristo. É por ele que o pecador pode ser reconciliado, se achegar a Deus. O sacerdócio de Cristo tem capacidade de salvar plena e eternamente o pecador. Observe, os irmãos, que no versículo 25, o autor aos Hebreus fala da finalidade do sacerdócio, que ele vem sempre falando de uma maneira e de outras. Qual é o propósito do sacerdócio de Cristo? Salvar completamente. Qual é o propósito do sacerdócio levítico? Apontar para o Salvador que salvaria completamente. O sacerdócio de Cristo, salvar completamente. E aqui nós temos que lembrar o que significa salvação. A palavra salvar significa, como sabemos, livrar, libertar. O autor aos Hebreus está dizendo que Jesus Cristo, como nosso sumo sacerdote, provê para o seu povo completa salvação. Salvação também é o contrário, evidentemente, de perdição. Por isso que Lucas registrou
Lucas 19:10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O próprio nome de Jesus é Salvador, salvação. Cristo veio a esse mundo para salvar o pecador. Mas salvar de quê? Salvar de quem? Do estado no qual nós estávamos de alienação de Deus, distante de Deus, longe de Deus, como, por exemplo, Paulo diz em Efésios 2:12, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Essa é a condição do homem no seu estado natural, de pecado. Salvar de quê? Da morte eterna, porque essa é a condição de todo homem naturalmente. Por isso também Paulo diz em Efésios 2, 5, 6, estando nós mortos em nossos delitos, Deus nos deu vida em Cristo, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas nós estávamos naturalmente mortos. Salvar de quê? Da ira de Deus. Às vezes a gente brinca, você nunca me viu com raiva. Mas e a ira santa, justa, eterna de Deus, meus irmãos? Cristo nos salva da ira de Deus e da condenação eterna. Nós estávamos todos, naturalmente, sob a ira de Deus. De novo, Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 3. Nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa natureza terrena caída, as inclinações da nossa carne. Nós vivíamos fazendo a vontade da carne e dos nossos pensamentos pecaminosos e éramos, por natureza, filhos da ira, como todos naturalmente são. Isso, meus irmãos, é uma condição de condenação eterna, de inferno. Inferno é total ausência de misericórdia, de amor, de compaixão de Deus. Não ausência de Deus. Deus estará no inferno apenas em juízo. Mas nenhuma misericórdia, nenhuma graça, nenhuma compaixão. É terrível pensar desse modo. Isso é inferno. Deus veio providenciar para nós em seu Filho salvação da culpa do pecado, da poluição do pecado, da escravidão do pecado, de todas as consequências do pecado. Quando você estiver falando do Evangelho, lembre isso às pessoas. Talvez elas estejam perguntando, mas eu estou bem. Salvar de quê? Eu estou bem. Meu casamento é bom. Eu cuido dos meus filhos. Eu cumpro meus deveres. Vou para o meu trabalho, volto, não faço mal a ninguém. Eu estou bem. Salvar de quê? Então precisamos dizer às pessoas que há um Deus santo e justo que está irado contra o pecador, que ele está sob condenação eterna, que ele está debaixo de condenação eterna, sob culpa do pecado. E que só há um meio pelo qual ele pode ser resgatado. É através do mediador, fiador, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Só para lembrar, nós também podemos pensar na salvação de maneira positiva, os seus aspectos positivos. Salvação significa regeneração em Cristo, reconciliação com Deus, justificação em Cristo, santificação pela palavra, a certeza da vida eterna, a glorificação final em Cristo Jesus. Então, resumindo, a salvação tem a ver com libertação de todas as consequências do pecado e restauração do homem perdido à comunhão com Deus soberano, Deus santo, Deus criador. Como nós sabemos, depois da queda, todos nós estávamos debaixo da ira de Deus e, portanto, condenados ao inferno, à morte eterna. No entanto, a solução oferecida ao pecador, por Deus, foi Cristo, o sacerdócio de Cristo, que traz plena salvação, completa salvação. A obra de Cristo não é provisória, é permanente. Não é incompleta, é plena e perfeita e eterna. Qual é o propósito do sacerdócio de Cristo? Salvar o pecador completamente.
Não é uma salvação pela metade, meia boca, Jesus diz, uma salvação plena, completa, eterna. A finalidade do sacerdócio de Cristo é ser o nosso mediador eternamente. Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, está vivendo sempre para interceder por nós. É o que o autor diz da carta aos Hebreus. Está agora vivendo para interceder por nós. Depois que Cristo completou a sua obra de redentor aqui na terra, ele subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas a sua obra sacerdotal, mediadora, não terminou. Ele continua agora, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo continua agora mesmo, assentado à destra de Deus, intercedendo por nós. Quando nós oramos, meus irmãos, quando nós dobramos os nossos joelhos, quando nós clamamos ao Senhor por misericórdia, por perdão dos nossos pecados, Cristo está intercedendo por nós à direita de Deus. Quando suplicamos pelo socorro de Deus, porque nossos parentes, nossos pais, nossos filhos, nossa esposa estão adoecidos ou em problemas ou em dificuldades, ou nós mesmos, Cristo é o nosso mediador, capaz de se compadecer das nossas necessidades, capaz de se compadecer das nossas fraquezas. Quando desobedecemos ao Senhor, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça. Temos um mediador misericordioso, o nosso irmão mais velho, como vimos lá no capítulo 2, que intercede por nós. Por isso o autor aos Hebreus dirá no versículo 24 do capítulo 9, Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no céu, para comparecer agora, nesse momento, e sempre por nós, diante de seu Pai, diante de Deus. E o que nós devemos fazer, sabendo disso? Buscar socorro em Jesus Cristo. Confiando no nosso mediador, vivendo por ele, ele pode salvar aqueles que por ele se achegam a Deus. Não há nenhum outro mediador, fiador, pelo qual nós podemos ser salvos. Em quem você está fiado? No que diz respeito à sua vida eterna. Só há um, meus irmãos, no qual nós podemos ter fiança eterna. Jesus Cristo, nosso mediador. O texto, então, termina falando da nossa necessidade do sacerdócio de Cristo. Versículos 26 a 28. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como o sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui um filho perfeito para sempre. Nos convinha, meus irmãos, é uma boa palavra, boa tradução, nos convinha um sumo sacerdote como Cristo. Porque temos necessidade, todos nós, de um sumo sacerdote como Cristo é, santo. Isso é, sem pecado, portanto capaz de ser um sacrifício em favor de pecadores. Um sumo sacerdote inculpável. Inculpável é aquele que não tem crime. Não há como a lei demandar algo dele, porque não tem crime, em quem não há nenhuma razão para a condenação. Por isso ele pode nos livrar da nossa condenação. Um sumo sacerdote sem mácula, isso é, sem nenhuma mancha moral, pleno, puro, capaz, então, de ser um sacrifício perfeito. Essa figura aparece naqueles animais que tinham que ser perfeitos, o melhor do rebanho. Isso apontava para a santidade do nosso sumo sacerdote, sem mácula. Um sumo sacerdote separado dos pecadores. Isso é, completamente distinto dos pecadores. Ainda que tenha tido compaixão dos pecadores, ainda que tenha vindo a esse mundo assumindo a natureza nossa, mas sem pecado, intocado pelo pecado.
um sumo sacerdote de uma categoria superior a Levi, ao homem, mas ainda assim capaz de se compadecer de Levi e de todos nós, pecadores. Um sumo sacerdote mais alto do que os céus. Isso significa exaltado à destra de Deus. Faz referência à exaltação de Cristo, uma vez que ele completou a sua obra como nosso Redentor. O autor aos Hebreus já fez referência a isso no capítulo 1, versículo 3. Cristo está agora sentado no lugar de mais alta honra que pode existir. Esse grande, glorioso sumo sacerdote não tem necessidade, como os sumos sacerdotes levíticos, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu por nós. Proveu salvação definitiva para o seu povo. Meus irmãos, todos esses argumentos do autor aos Hebreus são uma bênção consoladora e gloriosa para todos nós. O versículo 28 termina dizendo, resumindo aquilo que já foi dito em todo o capítulo 7. A lei constitui sumo sacerdote a homens sujeitos à fraqueza. Eram sacerdócios levíticos. Neles nós não poderíamos ter salvação. Era provisório, apontava para o sacerdote perfeito. A palavra do juramento, Salmo 110, 4, que foi posterior à lei, constitui o Filho de Deus, perfeito sacerdote. Temos um sacerdote perfeito, meus irmãos, que proveu para nós salvação perfeita, eterna, gloriosa, sem fim. Portanto, nós podemos afirmar, junto com o autor aos Hebreus, como ele vem dizendo nessa carta, que temos um grande sumo sacerdote. Você tem tido essa percepção da grandeza da obra de Cristo quando veio a esse mundo, viveu, obedecendo a lei em seu lugar e sacrificou-se, derramando seu sangue para lavar os seus pecados. A grandeza do sacerdócio de Cristo. Temos um sacerdote misericordioso. Misericórdia é compaixão pela miséria do outro. E é o que Cristo fez por nós, faz por nós. Temos um sacerdote, um sumo sacerdote fiel. Fiel é aquele que cumpre plenamente as suas promessas. Não vai falhar. Às vezes nós desanimamos ao longo da caminhada, irmãos. O que aparece no desânimo de ler a Bíblia, de vir para a igreja, de orar, de estar com os irmãos, desânimo de servir ao Senhor. Às vezes pode vir uma certa inveja de que o não crente parece estar melhor ou mais feliz. Não é verdade. Temos um sumo sacerdote fiel, que cumpre as suas promessas, e nós devemos sempre olhar para ele, que é capaz de se compadecer dessas nossas fraquezas de pecado, das nossas debilidades, das nossas necessidades, das nossas doenças, das nossas dores. Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados na cruz do Calvário. Temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que erram, dos que não têm conhecimento da verdade, dos que não têm conhecimento de Deus o Pai e da graça da salvação, e dos que erram em pecado, pecando. Temos um sumo sacerdote sustentado pelo juramento de Deus. Tem muitas pessoas firmes, um caráter bom, firme, mas o homem é mutável, o homem muda. Mas Deus não. Aquilo que Deus jurou, Ele fará. Se Ele jurou que Cristo é seu Salvador, Ele não muda. E se de fato você é um salvo em Cristo, isso não vai mudar. Nós somos mudados. E devemos demonstrar pela nossa própria vida obediente a Deus que Cristo é o nosso Salvador. Essa realidade da salvação, da promessa de Deus, da promessa do Salvador, não muda jamais, porque está sustentada no caráter de Deus, irmãos. Em quem Deus é. No caráter imutável
de Deus. Temos um sacerdote perfeito, que fez uma obra perfeita e que continua sendo o nosso mediador perfeito. Quando pecamos, quando sofremos, quando choramos, quando clamamos a Deus, temos em Cristo um sacerdote mediador perfeito. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este. Por isso, irmãos, Hebreus 4, 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, irmãos. Era esse problema com os cristãos hebreus, eles não estavam firmes. Qualquer coisinha, você já vacila, nós somos difíceis. Qualquer coisinha. É uma dificuldade com outro, é uma chuva, é uma doença, nós vacilamos. Desculpa eu incluir vocês comigo, nós somos vacilões, tantas vezes. Talvez seja mais confortável, nós somos vacilantes. Mas Deus não é. E em qualquer situação, meus irmãos, olhem para Cristo. Olhem para o que Cristo fez por você. Tenha alegria nele. Tenha consolo e encorajamento nele. Para continuar orando, congregando, lendo as Escrituras, temendo ao Senhor, servindo ao Senhor, trabalhando honestamente, esperando a vinda do Senhor. É certa a vinda do Senhor, é certa a vida eterna, é perfeita, é gloriosa. É só um tempinho e logo nós estaremos com Cristo na glória, e isso não vai mudar, porque está sustentado no caráter imutável de Deus. Conservemos firme a nossa confissão. Alguns, por alguma distração, já se mudam. Nós vivemos realmente numa geração que tem tantos supermercados, tantas prateleiras, tantos acessos, tantos amigos na internet que você nem conhece, que aí você faz escolhas muito facilmente. Algum tempo atrás, não. Eu tinha que guardar minha sandália havaiana por um tempo e costurar depois, porque não ia ter dinheiro para comprar outra rapidamente. Mas agora não, nós temos muitas escolhas e muito facilmente. Mas a vida cristã é uma reta. E em Cristo, olhando firmemente para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, meus irmãos. Conservemos firme a nossa confissão, porque temos um sumo sacerdote que é compassivo, capaz de se compadecer das nossas fraquezas, que foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas não pecou. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós somos pecadores. E, tristemente, nós pecamos todo dia, irmãos. Lutamos contra o pecado, mas pecamos, infelizmente. E precisamos de um sacerdote como Cristo. E quando nós pecamos, quando desobedecemos, se você pecou, não sei em que distância do poço você está, porque pecar é descer. Mas aonde estiver, Cristo é capaz de lhe resgatar de lá. Cristo é capaz de perdoar os seus pecados. Cristo é capaz de lavar o seu coração e lhe trazer a comunhão gloriosa, plena, alegre com Ele. Será plena, completa, quando Cristo voltar. E aí, então, nós não lidaremos mais com essa realidade do pecado. Acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos socorro em ocasião oportuna. Aquele que deu o seu próprio Filho por nós, porventura não nos dará juntamente com Ele todas as coisas. Em Cristo nós somos, meus irmãos, plenamente perdoados, plenamente reconciliados, plenamente salvos. Porque Ele é um sumo sacerdote perfeito e eterno. Amém. Vamos cantar, meus irmãos, mais